Salve, família Alviverde, já chega junto porque o assunto hoje é pesado e envolve bastidor, mercado e decisões que impactam diretamente o presente do Palmeiras. O dia começou com informações quentes circulando nos corredores do clube e, mais uma vez, o nome de Rafael Veiga aparece no centro de tudo. Não é novidade para ninguém que a situação dele vinha se arrastando há um bom tempo, mas agora o cenário ganhou contornos bem mais claros. O América do México surge como o principal interessado, com um desejo explícito do técnico André Jardine, que enxerga no Veiga a peça ideal para organizar o meio-campo da equipe. Lá dentro, ele é tratado como prioridade absoluta, enquanto outros nomes aparecem apenas como alternativas secundárias, caso o negócio não avance. A informação que pesa, e muito, é que o próprio Rafael Veiga pediu para ser negociado. Isso muda completamente a leitura do momento. Quando o jogador manifesta de forma direta o desejo de sair, o clima interno se transforma. E sendo bem sincero, o ambiente já não parecia dos melhores há um bom tempo. O que se vê em campo reflete exatamente isso. Um atleta que já não consegue entregar defensivamente, que não impacta ofensivamente e que parece sempre um passo atrás da intensidade que o jogo pede. O Veiga, que foi decisivo, que chamava a responsabilidade, que resolvia partidas grandes, já não aparece com a mesma frequência. E isso tem incomodado não só a comissão técnica, mas também quem acompanha o Palmeiras de perto. Existe um claro sentimento de fim de ciclo. E fim de ciclo não precisa ser tratado como desrespeito à história construída. Muito pelo contrário. O Veiga tem uma trajetória importante. Participou de conquistas gigantescas, decidiu jogos e marcou seu nome no clube. Mas futebol é momento, é vontade, é entrega diária. Quando essa chama começa a apagar, insistir costuma ser mais prejudicial do que libertador. O Palmeiras já viu esse filme outras vezes, segurando jogadores que não queriam mais estar ali, apostando que a situação iria se resolver sozinha. E o resultado quase sempre foi queda de rendimento e desgaste desnecessário. A proposta que vem do México é considerada forte. Os valores giram em torno de cifras altas, com uma composição que envolve pagamento ao clube, luvas e acertos com o staff do jogador. Não é um negócio simples, mas é um negócio viável e que agrada a todas as partes envolvidas. O América enxerga no Veiga um nome capaz de elevar o patamar técnico do elenco, enquanto o Palmeiras vê a oportunidade de fazer caixa e abrir espaço para uma reformulação que, cedo ou tarde, teria que acontecer. Manter um atleta insatisfeito raramente gera retorno esportivo. E isso já ficou claro nos últimos jogos. Nos bastidores, um detalhe importante chama a atenção. Um dos mediadores desse possível acordo conhece muito bem o Palmeiras e tem relação direta com a comissão técnica mexicana. Isso facilita conversas, reduz ruídos e acelera processos. Tudo indica que, se não houver uma reviravolta grande, as negociações podem avançar rapidamente. O sentimento é de que as peças estão se encaixando e que a saída de Veiga deixou de ser apenas especulação para se tornar um cenário bastante concreto. Enquanto isso, o clube também olha para o futuro e para a base, onde outro nome começa a ganhar destaque fora do país. Um jovem talento desperta interesse de gigantes europeus. Mas qualquer movimento mais concreto só pode acontecer daqui a alguns anos, respeitando regras e prazos. Esse tipo de situação exige cuidado extremo. O Palmeiras costuma fazer um trabalho forte de proteção, justamente para evitar que o sucesso precoce atrapalhe o desenvolvimento. O futebol já mostrou inúmeras vezes que talento sem cabeça no lugar não sustenta carreira em alto nível.
E é aí que entram as discussões sobre maturidade, pressão e expectativa. A internet amplifica tudo. Elogios viram exageros, críticas viram massacres. O jovem precisa entender que o caminho é longo, que o profissional é apenas uma etapa e que nada está garantido. O Palmeiras internamente tenta blindar, orientar, cobrar e preparar, mas nem sempre é suficiente. Muitos se perdem no meio do caminho, acreditando que chegaram antes da hora, e o futebol não costuma perdoar esse tipo de erro. Voltando ao elenco principal, o mercado segue movimentado e o cenário ao redor do futebol brasileiro mostra clubes se desfazendo de peças importantes, enquanto outros se reforçam de maneira agressiva. Isso inevitavelmente gera comparações e questionamentos. O torcedor olha para o lado, vê jogadores mudando de camisa, acordos sendo fechados e se pergunta se o Palmeiras poderia ou deveria ter sido mais ativo em determinadas situações. A resposta nunca é simples, porque envolve estratégia, orçamento, perfil de atleta e planejamento de médio e longo prazo. Dentro de campo, o foco imediato é o clássico que se aproxima. Jogo grande, clima quente, rival precisando de resposta e o Palmeiras com a obrigação de impor seu ritmo. Clássico não aceita desatenção, não aceita salto alto e muito menos permite erros básicos. É o tipo de partida que pode mudar o ambiente, recuperar confiança e dar uma resposta direta ao torcedor. O adversário vem pressionado, e esse tipo de cenário costuma ser perigoso justamente porque desperta orgulho e reação. Cabe ao Palmeiras entrar ligado, intenso e consciente do peso da camisa que veste. Ao mesmo tempo, seguem surgindo informações vindas da Europa sobre possíveis alvos monitorados pelo clube. Atacantes, meias, jogadores de força física e perfis pouco conhecidos do grande público brasileiro aparecem nos relatórios. Isso faz parte da filosofia adotada nos últimos anos, buscando oportunidades de mercado, nomes que possam se encaixar no modelo de jogo e que tenham margem de crescimento. Nem toda sondagem vira negociação, nem todo interesse se transforma em proposta. Mas o trabalho de observação nunca para. O torcedor pode até estranhar alguns nomes, pode torcer o nariz, mas a diretoria trabalha com dados, relatórios e projeções. Alguns negócios só fazem sentido depois de muito estudo e análise profunda. O que fica claro é que o Palmeiras está em um momento de transição silenciosa, ajustando peças, avaliando saídas e preparando o terreno para as próximas janelas. A possível despedida de Rafael Veiga simboliza exatamente isso. Uma mudança de fase que, gostem ou não, parece cada vez mais próxima e inevitável. Enquanto o cenário de possíveis saídas e chegadas segue sendo debatido nos bastidores, o ambiente interno do Palmeiras pede respostas rápidas dentro de campo. O elenco sabe que o momento exige postura, intensidade e, principalmente, personalidade para atravessar essa fase de ajustes. Não é simples lidar com rumores constantes, negociações em andamento e decisões importantes acontecendo fora das quatro linhas, mas futebol de alto nível cobra exatamente isso. Quem veste essa camisa precisa entender que a pressão faz parte e que cada jogo é uma oportunidade de reafirmar compromisso com o projeto esportivo. O clássico que se aproxima ganha um peso ainda maior nesse contexto. Rivalidade, estádio cheio, cobrança externa e a necessidade clara de mostrar evolução tornam o confronto um verdadeiro teste de maturidade para o grupo. Não se trata apenas de somar pontos, mas de demonstrar organização, entrega e leitura de jogo. O Palmeiras tem elenco para isso.
Tem jogadores experientes, acostumados com partidas grandes, e precisa usar essa bagagem a seu favor. Erros de concentração, quedas de intensidade e escolhas equivocadas custam caro em jogos desse tamanho. A comissão técnica trabalha para ajustar detalhes que vêm incomodando, principalmente na transição entre defesa e ataque. O time, em alguns momentos, tem encontrado dificuldade para acelerar o jogo e transformar posse de bola em chances reais. Isso passa muito pelo meio-campo, setor que historicamente foi um dos pontos fortes da equipe. Com possíveis mudanças no elenco, cresce a responsabilidade de quem permanece, de quem ganha mais minutos e de quem precisa assumir protagonismo quando a bola queima. No ataque, a expectativa gira em torno de retomada de confiança. Jogador ofensivo vive de sequência, de boas decisões e de sensação positiva dentro do jogo. Quando isso acontece, o time cresce coletivamente. O Palmeiras sabe que precisa ser mais agressivo, mais vertical e mais incisivo nos momentos decisivos. Clássico não permite desperdício. As chances que aparecem precisam ser aproveitadas, porque o adversário, mesmo em fase instável, costuma crescer emocionalmente nesse tipo de confronto. Paralelamente, o clube segue atento ao mercado internacional, não apenas pensando em reposições imediatas, mas também em oportunidades estratégicas. O perfil buscado costuma unir força física, capacidade de decisão e margem de evolução. Muitas vezes, são atletas que ainda não estão no radar do grande público, mas que se encaixam na filosofia adotada nos últimos anos. Esse modelo já deu resultado antes e segue sendo defendido internamente, mesmo diante das cobranças por nomes mais conhecidos. É importante entender que nem toda negociação que surge em portais ou redes sociais representa um movimento concreto. Monitorar, consultar e buscar informações faz parte do processo. Mas transformar isso em proposta depende de muitos fatores. Valor pedido, salário, adaptação ao futebol brasileiro e impacto financeiro no longo prazo entram na conta. O Palmeiras tenta manter equilíbrio entre competitividade esportiva e responsabilidade administrativa, algo que nem sempre agrada no calor do momento, mas que sustenta o clube em alto nível por mais tempo. Outro ponto que merece atenção é o aspecto emocional do elenco. Com tantas mudanças em curso, líderes do grupo ganham papel fundamental. São eles que seguram o vestiário, que mantêm o foco nos treinos e que ajudam os mais jovens a atravessar períodos turbulentos. Futebol é feito de ciclos, e saber conduzir o fim de um ciclo sem romper a estrutura é sinal de maturidade institucional. O Palmeiras já passou por processos semelhantes e aprendeu com eles. A torcida, por sua vez, vive a montanha-russa típica de quem acompanha o dia a dia do clube. Empolgação com possíveis reforços, preocupação com saídas importantes e ansiedade por respostas imediatas. Tudo isso se mistura e cria um ambiente de expectativa constante. O time sente, os jogadores sabem, e a reação dentro de campo costuma ser o único remédio eficaz para acalmar esse cenário. Vitória em clássico muda discurso, muda humor e muda perspectiva. O trabalho com a base continua sendo um pilar essencial nesse contexto. O Palmeiras aposta forte na formação, mas sabe que a transição para o profissional exige tempo, paciência e orientação. Não basta talento, é preciso disciplina, entendimento tático e capacidade de lidar com pressão. Muitos jovens surgem com potencial enorme, mas apenas uma parte consegue se firmar de verdade. O clube tenta oferecer estrutura,
suporte psicológico e acompanhamento constante para reduzir riscos, mesmo sabendo que não existe fórmula perfeita. Dentro dessa realidade, cada partida do profissional também serve como vitrine e aprendizado para quem está subindo. Os garotos observam, aprendem e entendem o nível de exigência. Ver jogadores consagrados lidando com cobranças, decisões difíceis e momentos de instabilidade ajuda a criar casca. Isso faz parte do processo de formação e reforça a importância de um ambiente competitivo e saudável. O Palmeiras entra nessa sequência decisiva, sabendo que o momento pede união e clareza de ideias. O elenco precisa se fechar, a comissão técnica precisa ajustar o que for necessário e a diretoria precisa conduzir o mercado com firmeza e coerência. O futebol não espera. O calendário é pesado e as respostas precisam aparecer rápido. Cada jogo carrega um peso diferente, cada atuação constrói ou destrói confiança. E o clube sabe que está diante de uma fase que pode definir muito do que vem pela frente. Com tantas peças se movimentando ao mesmo tempo, o torcedor acompanha atento, analisa, critica, apoia e cobra. É assim que funciona em clube grande. O Palmeiras conhece bem esse cenário e sabe que só existe um caminho para atravessá-lo com sucesso. Entregando desempenho, competitividade e atitude dentro de campo, mantendo a cabeça no lugar fora dele e seguindo firme no planejamento que sustenta o clube entre os protagonistas do futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O Palmeiras pode estar prestes a dar um verdadeiro golpe no mercado da bola. Segundo informações que circulam nos bastidores do futebol, João Adolfo Arias Andrade, meio-campista colombiano que atua como ponta, está muito próximo de se transferir do Wolverhampton para o Verdão. A negociação, que vinha sendo especulada discretamente, teria ganhado força nas últimas semanas, com o aval direto do treinador Abel Ferreira, que vê em Arias um reforço estratégico para a equipe. Arias, de 25 anos, tem se destacado na Europa por sua versatilidade ofensiva, capaz de atuar tanto pelo meio quanto pelas pontas, trazendo criatividade e explosão ao setor de ataque. Sua saída do Wolves surpreende parte da torcida inglesa, mas, ao que tudo indica, a vontade de buscar novos desafios e o interesse de um clube de expressão na América do Sul podem ter sido determinantes para o desfecho da negociação. No Palmeiras, a possível chegada de Arias é vista como uma oportunidade de ouro para Abel Ferreira reforçar uma posição que muitas vezes careceu de alternativas de alta qualidade nos últimos tempos. O treinador, conhecido por seu olho clínico para jovens talentos e por apostar em jogadores com intensidade e versatilidade, teria dado sinal verde para que a diretoria acelerasse as tratativas, sinalizando que Arias se encaixaria perfeitamente na dinâmica do time. Ainda não há confirmação oficial, mas fontes próximas ao clube indicam que os detalhes contratuais estariam sendo ajustados e que a expectativa é de que o colombiano se junte ao elenco em breve, caso não surjam imprevistos. A especulação movimentou redes sociais e fóruns de torcedores, que já começam a imaginar como Arias poderia se integrar ao esquema tático de Abel, especialmente explorando sua capacidade de criar jogadas e abrir espaços nas laterais. Se concretizada, a transferência marcará uma virada importante no mercado do Verdão, mostrando mais uma vez a ambição do clube em buscar reforços internacionais de peso, sem medo de competir com grandes clubes europeus por nomes de destaque.
Resta agora aos torcedores aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete agitar o futebol brasileiro e, quem sabe, transformar Arias em uma peça-chave para os planos de Abel Ferreira no cenário nacional e continental. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!